Tem muito líder que olha única e exclusivamente para o resultado. A gente precisa olhar para as atividades, a gente precisa olhar para a ação. É muito comum os vendedores que não estão batendo meta estarem fazendo atividades de menos, né? E aí não tem volume suficiente de negócio para entregar o resultado, ou está fazendo algumas atividades sem seguir o que deveria exatamente ser feito. Está fazendo um levantamento de necessidade correndo, está fazendo uma apresentação de proposta genérica, e por conta disso a taxa de conversão é derrubada. O vendedor, quando ele está no modo corrida, né? Pô, tô atrasado em relação ao meu número, eu vou ter que correr. Às vezes ele peca por qualidade das ações. Pô, preciso fazer mais reunião, então vou fazer a reunião mais curta. Preciso fazer mais apresentação de proposta, então não vou mexer muito nas propostas antes de mandar. E esse tipo de redução, né, esse modo de corrida que às vezes os vendedores entram, pode trazer volume de atividade, mas não traz a qualidade necessária para fechar negócio. Se a gente não está conseguindo fechar negócio suficiente com o processo como está, eu reduzir o nível de qualidade das minhas ações para entregar o volume necessário para bater a meta, que é o que às vezes os gestores fazem, né? Pô, Leandro, você não tá com volume suficiente para bater a meta, precisamos subir esse número. Tudo bem, mas se as propostas do Leandro não estão fechando, você manda ele fazer mais um monte dessa igual, será que vai funcionar? Ou a gente precisa parar e analisar as propostas do Leandro para entender o que ele precisa ajustar para a conversão começar a acontecer e aí sim a gente acelerar. Né? Então, é necessário um pouquinho mais de análise. Né? Não adianta só falar para o pessoal fazer o dobro de atividade. Poxa, se eu estou fazendo o volume de atividade, o resultado não está chegando, eu dobro, eu vou pressionar todo mundo, talvez a qualidade fique ainda menor e o resultado vai ser praticamente o mesmo, se não pior. Se o cara não estava dando conta de um pipe com a quantidade X de leads e estava se perdendo, com o dobro de lead, bicho, não vai resolver o problema. Então também precisa olhar para treinamento, também precisa olhar para dar feedback para as pessoas, para conseguir fazer com que elas voltem à performance que vai chegar na meta. Não adianta a gente simplesmente baixar a meta, igual você falou, né? Baixar a régua para o pessoal voltar a bater meta e ficar motivado de novo. Aí foge do planejamento anual, foge de todo o fluxo que a gente está buscando como empresa. Né? Agora, se eu não dou feedback, se eu não sento com os meus vendedores, se eu não entendo, de novo, o que está causando o mau desempenho, e eu só falo para o pessoal acelerar volume, Lê, como que eu vou esperar que mais atividade da mesma que não está funcionando vai dobrar o resultado? Exatamente. E aí vem um ponto importante. O gestor, o líder, ele tem que acompanhar o time, mas ele tem que criar rituais de acompanhamento. Porque não adianta nada a gente focar na meta, até focar nas atividades e tudo mais, se a gente não acompanhar o time. Existem acompanhamentos que vão ser junto com a equipe, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião de pipeline, uma daily, uma reunião diária de bater pipeline, né? Então é uma reunião rápida, coisa de 15 minutos, tá? Para você bater o pipeline, para de repente você ver algum desafio específico que o teu vendedor teve no dia anterior e esse desafio ser discutido entre a equipe, para que você possa ventilar ideias e trabalhar o que? A motivação, o gás do time naquele dia que você está fazendo a daily. Depois, você tem que ter outro ritual ali mais próximo do teu time. Então, tô vendo que dentro do meu time o Daniel tá precisando de um pouco mais de assistência, eu grudo no Daniel. Grudo no Daniel e faço ali 30 minutinhos de coaching com ele, de treinamento individual, de entender onde é que tá o gap do Daniel para eu ajustar. E a gente não pode esquecer também que dentro desses rituais
de acompanhamento, para elevar a energia da equipe, elevar a motivação, a gente tem que trabalhar também a parte prática. Porque vamos supor que durante a daily o Daniel traz uma objeção muito específica. E aí eu começo a perceber que na minha equipe outros vendedores também passaram por essa objeção. Eu tenho que ter a capacidade técnica de juntar o time num outro momento e trabalhar essa objeção de forma prática. Quando a objeção aparece, a gente contorna dessa forma aqui. Então, eu nem queria criar, mas, cara, daily meeting, rapidinho, 15 minutos. Quando você vai trabalhar um coach com o teu vendedor ali, uma coisa mais individual, também rápido, 30 minutos. Estamos falando de levar 2, 3 horas. E quando você vai fazer um trabalho mais dentro da tua equipe, é algo mais prático, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora no máximo. Então é criar esse ritual, Dani. Criar esse ritual para a gente conseguir ajustar o prumo da equipe. Porque às vezes o problema não é a velocidade, o problema é a direção. Às vezes tá todo mundo correndo, tá todo mundo prospectando, tá todo mundo buscando, mas o problema é a direção. Eu tô indo na direção errada. Daí não vai adiantar, não vai trazer resultado. E eu preciso descobrir, porque é o meu papel como líder conduzir o time, né? E aí é óbvio, a gente pode ter algumas reuniões que a gente chama de one-on-one, né? Que são reuniões 1 a 1. Então eu vou sentar com o Daniel, aí sim, né? De uma forma um pouco mais longa, às vezes 1 hora, no máximo 1h30, para eu poder mergulhar no que o Daniel tá com problema, tá com desafio. Às vezes você descobre que é um desafio pessoal. Turma, a gente não pode esquecer, somos pessoas, tá? E como pessoas, os nossos problemas fora do escritório, fora da empresa, impactam a nossa vida dentro da empresa. Né? Tem um seriado na Apple chamado Ruptura, Severance, no inglês. Né? Não sei se você já assistiu, Dani, mas é um seriado em que o protagonista, quando ele chega na empresa, ele desce no elevador, existe um mecanismo implantado nele que ele esquece tudo que acontece fora da empresa. E quando ele sobe o elevador, ele esquece tudo que ele fez dentro da empresa. Né? Gente, esse mecanismo não existe. Então você, como líder, às vezes vai ter que, cara, ouvir o teu vendedor, porque ele tá com uma dificuldade pessoal, ele brigou com a esposa ou com o esposo, teve uma discussão com o filho, teve alguma coisa que tá atrapalhando. Isso não vai surgir dentro de uma reunião com a equipe. Isso vai surgir dentro de uma reunião individual, onde você estabelece o quê? Confiança. Porque eu só vou me abrir com o meu gestor se eu confiar nele. Eu só vou me abrir com o meu gestor se eu não tiver medo de ser mandado embora, né, Dani? Pô, vim aqui e falei que, tô numa situação difícil no meu casamento, no mês seguinte o cara me demite. Além de eu estar numa situação difícil no meu casamento, agora eu tô desempregado. Fudeu. Então a pessoa não vai se abrir, o outro vai conversar com o outro, né? Não vai se abrir. Então você que é líder precisa ter uma reunião de one-on-one muito bem construída. Tem que ter um roteiro, tem que ser o mesmo roteiro para todos os vendedores. Você tem que ajudar a desenvolver o teu vendedor, tua vendedora. Então você tem que... o Daniel me trouxe um desafio de que o cliente está sumindo. Pô, vamos trabalhar follow-up, então? Que talvez o seu follow-up não esteja sendo um follow-up muito interessante. Talvez o seu follow-up esteja sendo um follow-up, né, que esteja mais interessado no fechamento do que interessado no cliente. E aí o cliente sente isso e some. Então eu preciso, como gestor, desenvolver o meu vendedor. Né? Óbvio, às vezes você pode trazer um treinamento de fora. Eu e o Dani, a gente trabalha com treinamento dentro de empresas. Palestras, workshops, treinamentos in company. Então a gente está acostumado a pegar esse tipo de desafio, de desenvolver a equipe, de criar um método e ajudar o gestor, o diretor, o dono da empresa a aplicar isso dentro da equipe comercial. É um agente externo que traz esse método, essa ventilação nova, esse novo conteúdo, esse insight externo para fazer a equipe andar mais, performar mais. Só que o líder, o gestor, precisa ter essa competência de desenvolver a equipe. Não é só contratar o Leandro e o Daniel dos supervendedores. Você, como gestor, também tem que saber treinar teu time, desenvolver o teu time. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no nosso canal do YouTube do Papo do Vendedor?
Faz o seguinte, clica no primeiro link e acompanha esse conteúdo para você assistir o episódio completo. Agora, se você quer treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça agora a Academia Super Vendedores, um local onde você vai ter diversos treinamentos de vendas para te ajudar em cada etapa do seu processo de vendas, do seu funil de vendas. Um treinamento que tem tudo disponível e, além disso, você vai estar comigo e com o Dani uma vez por mês, online e ao vivo, para a gente poder coordenar, para a gente poder te entregar mais conteúdo de valor e te ajudar a treinar vendas de forma muito profissional. Tamo junto? Clica no segundo link para você conhecer a Academia Super Vendedores.